Solicitar a isenção do IPVA não é apenas preencher um formulário. Nesse vídeo eu quero te contar sobre as inverdades do processo de isenção do IPVA-PCD. Isso é, das coisas que o fisco faz nas escuras para que você não tenha acesso à isenção, coisas essas que ninguém te contou até hoje. Porque assim que você descobrir as ferramentas que o fisco usa contra você, você vai perceber que a isenção não é um benefício em si, mas trata-se de muito dinheiro que o governo ganancioso deixa de recolher a título de IPVA. Como o fisco não quer deixar de ganhar dinheiro com a arrecadação dos impostos, ele cria as próprias regras. Parece aquele menino de 10 anos de idade que pega sua bola e vai ao campinho e cria suas regras, somente para ele ter a certeza que ele vai ganhar a partida. Ou seja, o fisco acaba criando obstáculos para impedir o PCD de ter acesso à isenção que a ele foi garantida. Assim, eu vou te explicar as principais dificuldades que o PCD pode ter no processo de isenção, para que você fique totalmente munido das ferramentas necessárias para superar esses desafios e obter a isenção de uma forma definitiva. Olha, eu quero deixar bem claro aqui que esse vídeo não é para te desestimular a solicitar a isenção do IPVA. Esse vídeo é apenas para abrir seus olhos quanto ao entendimento qual você tinha sobre a relação com o fisco. O fisco não está te fazendo um favor ao conceder a isenção. Você está querendo apenas um direito que é seu. Faça isso valer. Depois que a lei de número 17.473 de 2021, que entrou em vigor nesse mesmo ano, mas no dia 16 de dezembro, todas as pessoas que têm deficiência precisaram comprovar a sua deficiência se submetendo à avaliação biopsicossocial do IMESC. Essa avaliação visa, além de comprovar a deficiência, mas sim para comprovar o seu grau, sendo minimamente do grau moderado, grave e gravíssimo. Acontece que a Secretaria da Fazenda afirmou que foi uma conquista a inicialização da avaliação biopsicossocial em favor dos PCDs. Vejamos. Outra conquista que merece destaque é a introdução, no âmbito do Estado de São Paulo, do laudo de avaliação biopsicossocial, instrumento que se dispõe a avaliar a deficiência de forma interdisciplinar para atender ao conceito de pessoa com deficiência, em atenção à lei brasileira de inclusão. Acontece que no dia a dia a avaliação biopsicossocial não tem sido uma conquista para o PCD, porque uma pessoa física, escute, uma pessoa física que teve a patologia de tetraplegia tem a mobilidade do corpo literalmente zero, foi decretada sendo de grau leve pelo IMESC. Cadeirantes, pessoas que não andam, que são paraplégicas ou tetraplégicas, têm sido classificadas pelo governo de São Paulo como pessoas com deficiência leve. Presta atenção, a Renata Parra é uma dessas pessoas, ela é tetraplégica. Tetraplegia é quando você tem os seus 4 membros afetados, pernas e mãos. Ela sofreu um acidente em 2019 e não anda. E com os braços ela faz alguns acenos, ela não tem força nos braços. E aí ela contou pra gente que é completamente dependente de ajuda para tudo. Ela precisa de ajuda para sentar na cadeira de rodas, para sair da cadeira de rodas, ela usa sonda. E aí decidiu comprar um carro. Como cadeirante, imaginou que teria direito à isenção. Só que depois que ela passou pela perícia, ela tomou um susto com a resposta e ela explica aqui pra gente quais foram as perguntas que fizeram para ela durante a entrevista da perícia e o resultado que a deixou surpresa. Ela perguntou, na verdade, se eu comia sozinha, se eu conseguia tomar banho, se eu conseguia sair da cadeira sozinha. Eu recebi o e-mail da secretaria falando que meu IPVA tinha sido indeferido.
O problema não é receber um diagnóstico do IMESC dizendo que uma pessoa não tem deficiência e por isso ela não tem direito à isenção. Preste atenção, o problema é o IMESC conceder diagnósticos de que destoam da realidade e bem como do histórico da patologia da pessoa. Parece que o IMESC está dando um parecer errado de uma forma proposital, dando um parecer errado para que as pessoas desistem do processo de isenção ou para criar ou ganhar um tempo para que consiga, afinal, arcar com o orçamento, com o objetivo para que nem todas as pessoas que batem na porta do fisco tenham direito à isenção, fazendo que a maioria fique pelo caminho. Parecendo até mesmo uma disputa em que os primeiros que subirem o monte do Everest vão ter o direito à isenção e aqueles que ficaram pelo caminho, obviamente que é a maioria, não vão conseguir ter o acesso. Atuando aqui na empresa CESEI, eu pude ver, depois que foi instituído a avaliação biopsicossocial, eu percebi que os laudos médicos do IMESC têm aparecido muitos equívocos, por exemplo, contradições. Parte do laudo, o perito descreve que a pessoa não tem deficiência. Nesse mesmo laudo, o mesmo perito diz que a pessoa tem grau leve. Agora eu pergunto, como leigo da medicina que eu sou, há possibilidade uma pessoa não ser deficiente e ter um grau leve de uma deficiência? Eu sei que aparenta que eu estou sendo bastante cético quanto à prestação de serviço do IMESC. O que eu estou te dizendo é uma realidade, não é de forma isolada, porque dezenas de PCDs já deram feedback nas consultorias que nós prestamos aqui na CESEI, que quando se submeteram à avaliação do IMESC, tem percebido uma má avaliação, além de outras situações que estimulam o PCD a desistir se ele não tem paciência, porque ele pode até pensar, afinal de contas, eu preciso passar por tanta humilhação para conseguir um benefício. Além da má avaliação, atendimento, os médicos são grosseiros, a sobrelotação de clínicas em que pessoas ficam em pé esperando para serem atendidos. Os médicos não fazem exame físico, colocando a mão ali no membro inferior superior para tirar a conclusão diante do parecer que o PCD entregou para ele. Principalmente o desinteresse dos peritos em entender o relato do PCD sobre o diagnóstico, a história da patologia e tirar suas conclusões do que ele está verificando ali na hora. Coisas como essas que fazem as pessoas pensarem que a isenção do IPVA não funciona, como aconteceu no comentário de um vídeo que foi postado recentemente. Muito bom, mas não funciona. Sou PCD desde 2021 e, apesar de já ter feito 2 avaliações para constatar a deficiência moderada, continuo a ser cobrada como carteira normal. A isenção do IPVA funciona assim. Eu pude ver diversas vezes pessoas, PCDs, aqui na assessoria CESEI tendo a isenção do IPVA. Isso é uma realidade. Acontece que as pessoas desconhecem que o governo do estado de São Paulo, como outros governos, tem um orçamento anual que é criado pela LOA, que é a Lei de Orçamento Anual. Mesmo que de forma grosseira estou expondo aqui, o governo cria regras para manter o orçamento ali dentro do que foi previsto no ano anterior. Por exemplo, as regras para obter a isenção do IPVA. Consequentemente, essas regras criam barreiras excessivas, enormes, pedindo que as pessoas com deficiência tenham acesso ao direito que a ela foi garantido. Na Lei 17.473 de 2021, o governador deixou claro que as concessões das isenções seriam possíveis se
estivesse em harmonia, em consonância com a LOA, Lei de Orçamento Anual. Parágrafo único. A produção de efeitos de cada um dos benefícios fiscais previstos nessa lei fica condicionada à aprovação de Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício de 2022, prevendo a renúncia de receita relativa a tais benefícios, ou ao atendimento do disposto no inciso 2 do artigo 14 da Lei Complementar Federal de número 101, de 4 de maio de 2000. Isso só deixa claro o porquê alguns PCDs não obtêm a isenção do IPVA de forma imediata, fazendo entender o porquê muitos PCDs obtêm laudos em que apontam que a deficiência dele é grave, sendo que na vida toda e sendo que a deficiência degenerativa ela é do mal moderada, e os PCDs precisam recorrer, precisam ir na justiça para obter a isenção qual deveria ter lá no passado, porque não existe justificativa com base legal, com base na experiência qual nós estamos vivenciando, que não seja essa. Estou revoltado e muita burocracia, e terei que entrar via judicial para ver se consigo devolução. Vou ter que entrar. Agora eu te pergunto, o processo de isenção é burocrático? Francamente, eu acredito que não é, tá bom? Porque qualquer cidadão, a pessoa sendo advogado ou não, sendo conhecedor da lei ou não, ela consegue acessar o site chamado CIVEI, preencher o formulário e fazer o envio e aguardar o deferimento ou não da isenção. Acontece que existem essas dificuldades que nós encontramos que não está na lei, mas está no dia a dia. Qual eu falei para você? Você já passou por isso? Descreve aqui nos comentários para que nós possamos também saber do seu caso e entender até mesmo o que o fisco está fazendo agora. A outra coisa que o fisco está fazendo com uma maior ineficiência é a clareza no seu manual sobre as normas e sobre os prazos. Por exemplo, ele não deixa claro para o PCD que quando ele for solicitar a isenção do IPVA de um carro novo, ele precisa primeiramente solicitar o emplacamento do veículo dentro dos 30 dias e depois, dentro do prazo de 30 dias, ainda tem que solicitar a isenção do IPVA. Ou seja, não deixa claro para que as pessoas percam prazo e não consigam realmente obter a isenção. Então, falta de clareza nos seus manuais e o PCD acaba, obviamente, tendo insegurança, cometendo erros no processo de isenção. Quero te convidar a assistir esse vídeo para você entender o passo a passo de como você pode solicitar a isenção do IPVA. Clica aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!